Sobre um fundo preto, letras brancas formam Cine Viola. Mãos giram um botão de um rádio portátil. Outras mãos giram botões de outros rádios. Letras vermelhas e turvas sobem depressa. Em um tempo antes dos smartphones, das redes sociais e das plataformas de streaming, havia um som que atravessava casas, ruas e corações. Era a voz do rádio. Para mim, essa voz ecoou de maneira especial, marcando gerações, transmitindo sonhos e conectando vidas. Esqueci de me apresentar. Prazer, eu sou a cidade de Três Rios. Várias pernas se locomovem sobre um asfalto. Há uma igreja verde água numa praça. Pessoas caminham ao redor de um coreto. Título: Está no ar. Tudo escurece. Olha, Três Rios, ele começou aí ainda um pouco simples, né? Humberto Fiorelli. Quando houve é comunicador. A emancipação política administrativa, que saiu era distrito de Paraíba do Sul e passou a ser a cidade Três Rios. O nome aqui era Entre Rios. Patrícia Gomes. Na época não tinha asfalto, era totalmente bairro, não tinha muro, era o início de sítio, era tipo uma fazenda, um sítio. É filha de serraninho. Não tinha nada. Quando a minha mãe veio pra cá morar com meu pai, não tinha água. A cidade hoje é outra, né? Jorge Rodrigues. Hoje tem muitos prédios, rua. É ex-técnico da Rádio Três Rios. Muito mais. Santa Terezinha, hoje é uma cidade, quase uma cidade Santa Terezinha, era pasto. Graça Lazzarini. Hoje, a casinha onde eu nasci ainda existe. É professora. Porém, ela está já com tapume e com certeza ali será construído algum edifício. Engraçado é que sempre quando eu lembro de Três Rios, quando eu era criança, Sinara Jorge. Me vem à memória nós, crianças... É pesquisadora. Brincando de cabra cega, brincando de pular carniça, e mamãe e as vizinhas com as cadeiras nas calçadas, e nós brincávamos na rua. Ali em frente à Igreja Batista tinha um terreno vazio e eu vinha para o colégio estudar de cavalo. José dos Santos é comentarista. Amarrava o cavalo no terreno em frente ali e estudar, né? Simone Salgueiro. Três Rios era maravilhoso. É professora. Nessa época. É uma senhora branca e magra de cabelos curtos. Muro baixinho, ninguém mexia em nada. Usa óculos de sol e vestido. Meus filhos até brincavam aqui nessa travessa, correndo, brincando de pique. José é um senhor branco e calvo. Aquela Praça da Autonomia, aquelas árvores que tem do lado ali, elas eram no meio da praça. E aí surgiu o prefeito Joaquim Ferreira. Ele usa óculos de grau e camisa social. Surgiu a ideia de cavar em volta da árvore e puxar com uma máquina com as correntes de ferro elas para a beirada. Com pouco recurso, naquela não tinha quase recurso nenhum, o calçamento não era asfalto, era tudo, muitas ruas eram de terra e também de cipó que saía do depósito, né? E as ruas tinha muito isso ali também, aqueles carvão, né? O que mudou? Uma Avenida Beira-Rio muito bonita. Edson Elias Jorge. E o que não mudou, os bairros ainda muito destruídos, muito feios. É diretor da Rádio Três Rios. Zanon Moreira. Olha, na verdade, a evolução foi muito grande, né? É comentarista? De 56 até agora. Branco e idoso. Totalmente modificada a cidade. Aqueles casarões não existem mais, né? Hoje é tudo prédio. Fotos da cidade se alternam. Onde moravam 5, 10 pessoas, hoje moram 200, que é só prédio. Derrubam as casas e fazem prédio e tem 200 pessoas. Várias pernas se locomovem sobre um asfalto. Cimentado. Final da Rua Duque de Caxias, onde o rio Paraíba do Sul ia na porta da casa, que hoje é a Avenida Beira-Rio, Avenida Alberto Lavinas, né? E meu irmão... Graça é branca. Caiu dentro do rio uma vez. E grisalha. E foi salvo pelo seu Valdemar Canoeiro, que era o que fazia a travessia. Usa vestido preto. Para o outro lado do rio. Está num jardim. Era ali que era a travessia. Estado do Rio não tem uma água Zanon tem testa larga igual a nossa. E olhos caídos. Tirada toda a água do Rio Paraíba do Sul. Vê-se imagem aérea então do a gente fala isso com orgulho. Eu falo com orgulho como... Para mim, Três Rios é minha cidade. Eu estudei aqui, quando eu morava lá em Alberto Touzinha de ônibus. E não é como hoje, tem ônibus toda hora. Se perdesse um ônibus, levava um tempão para pegar outro ônibus. Vídeo em preto e branco de um carro. Tem coisas para melhor e tem coisas para pior que eu senti com o passar dos anos.
Em Alberto Torres, quando eu morava lá, até meus 12 anos mais ou menos, era uma beleza, que era roça. Eu corria, eu brincava, subia, pulava a janela. Nós voltamos para Levi Gasparian, antiga serraria. Eu tenho lembranças maravilhosas da antiga serraria, porque foi ali que eu cheguei aos 8 anos. Foto em preto e branco. E saí aos 17. De uma casa térrea. Quando nós mudamos para Três Rios era calmo. A gente ia tranquilo, passava nas ruas sem muito trânsito, sem muito barulho. Passava naquela praça lá da Autonomia para ir para o colégio, voltava lá para a Rua Quincão, onde a gente morava, numa boa, tranquilíssima, casa muito tranquila, tinha o barulho do trem, né, lá na linha. Um trem se locomove devagar sobre trilhos. No final dos anos 40, eu era uma cidade que vivia no ritmo de um Brasil em transformação. Na fronteira, entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, meu polo ferroviário começava a crescer, movido pela industrialização e pela constante movimentação de mercadorias e pessoas. Não tinha o progresso que nós temos hoje. Gradativamente foi crescendo, vindo empresários de fora aqui para a nossa cidade e construíram, fabricaram. E a cidade vai crescendo, tem bastante empresas aí. Humberto é branco. E bastante empregos também. É idoso. Com o desenvolvimento econômico, eu precisei de novas formas de comunicação. E foi aí que o rádio, como tecnologia inovadora, se tornou a ponte entre o cotidiano e a modernidade. As primeiras ondas sonoras começaram a tomar forma. Eu, antes apenas um ponto de passagem na fronteira, comecei a ter uma identidade expressa através das ondas do rádio. A Rádio Três Rios, ela se confunde com a história da cidade. Na verdade, é isso, né? Helder Azara. A primeira transmissão de rádio é comunicador. Foi no dia 7 de setembro de 1922. Sinara é branca. Em comemoração ao centenário da República. E grisalha. As pessoas se levaram um susto vendo aquela voz saindo daquela caixa, acharam que era uma coisa mal assombrada. Tem o rosto ovalado. Era uma coisa muito difícil. Para você ter uma ideia, para você ter um aparelho de rádio em casa, você tinha que ter uma licença do governo. Os olhos são pequenos. Meu avô Elias Jorge era muito festeiro. Ele foi o precursor de rádio em Três Rios. Então, um dia, apareceu em Três Rios um senhor gaúcho chamado Manuel Arrochelas Galvão. E ele gostava de implementar rádios no interior. Vovô, nessa época, usa camiseta cor-de-rosa. Tinha um serviço de alto-falante na Praça São Sebastião. E calça clara. Colocado nas árvores. Se chamava SAFIC. Era Serviços de Alto-Falante do Independência Clube. Está sentada num sofá de vinho. Porque o vovô era um dos diretores do Independência Clube. Então, nesse serviço de alto-falante, era... fulano oferece a música para aquela moça de vestido vermelho. Como ele que tinha feito o SAFIC, esse senhor acabou convidando o vovô para dirigir a Rádio Três Rios. Reuniu alguns capitalistas da cidade e montaram a Rádio Três Rios. Há plantas ao fundo. E depois meu avô Elias mudou-se para Valença e a rádio ficou com meu pai e com os irmãos dele. Meu pai, Edson Jorge, Eduilson Jorge era o segundo e Licinho, Dr. Ellison Jorge, era o terceiro. Um pessoal de ideias muito avançadas, era um pessoal muito culto, sabe? Não era qualquer um que podia trabalhar em rádio. Os primeiros sinais da Rádio Três Rios marcaram o início de uma nova era. Eu nunca mais seria a mesma. O que começou com uma transmissão se tornaria um pilar cultural e emocional para todos que viviam ali. A rádio chegou aqui trazendo um mundo de possibilidades. De repente, eu não estava mais isolada. Estava conectada aos grandes centros, às notícias nacionais e internacionais, à música e à cultura. A Rádio Três Rios, quando recebeu a licença do governo, ela tinha um prefixo, como até hoje todas as rádios têm que ter. Ela era ZYL7. E havia uma música. Porque os nossos programas todos eram feitos com músicas, com
pequenos fundos musicais. E a Rádio Três Rios tinha uma música assim. ZYL7. Tem onda média e frequência modulada está no ar. O que se passa pelo mundo todos vão ficar a par. ZYL7 está no ar. L7. Então, por isso era Coquetel L7, o nome do programa do seu Zé Moacir. Depois, o governo resolveu mudar e ela passou a ser ZYD43. Um curto espaço de tempo. Aí mudou de novo para ZYJ456, como é até hoje. Olha só esse jingle, em ondas médias e frequência modulada. Edson segura um pequeno disco. É um jingle que é de vinil. Foi criado sem a pessoa estar aqui dentro, porque não tinha frequência modulada. Na bolacha se lê, Magissom. Frequência modulada é FM. A pessoa que fez, eu acho que foi... O apelido dele é Boy. Walter Dávila. Ele fez... Animação de um porquinho tocando trompete. Uma porquinha empurra um carrinho de bebê. Há vários porquinhos em um coreto. Um porquinho passa um rolo sobre um outdoor. E pode ter sido ele, pela amizade que ele tinha, o frequência modulada pode ter sido ele. A Rádio Três Rios, aquilo que eu falei para vocês, ela começou ali em frente à Praça da Autonomia. Depois ela passou para onde o Boy está até hoje. Por onde ela passou aqui dentro da cidade, eu acompanhei ela, né, em todos os setores. Desde aqui da Praça São Sebastião, depois ali onde está a loja 100 hoje. A Rádio Três Rios foi inaugurada aqui na esquina da Praça São Sebastião, onde hoje existe o edifício José Vaz. Placa de rua da praça. Porque aquele terreno pertencia ao senhor José Vaz, um grande benfeitor da cidade. Foto em preto e branco de um sobrado. Era o sobrado do prédio do seu José Vaz. Ele está em uma esquina. Ali a rádio funcionou até 1969, Sinara enruga a testa. mais ou menos. Depois ela foi para a rua Duque de Caxias, número 625. Há carros parados em uma rua. Funcionou ali. Depois para o prédio próprio, na rua Presidente Vargas, onde está até hoje, número 541. A novidade despertava a curiosidade de todos. Era como se cada casa, cada comércio, ganhasse uma nova voz. O som de uma voz distante preenchendo os lares. Notícias que chegavam instantaneamente. Pela primeira vez, os meus moradores podiam sentir o pulso de um país em mudança, mesmo estando longe das grandes cidades. É claro que eu já tinha o jornal, mas a rádio trazia a notícia fresquinha na hora, feito pão quentinho. Humberto tem cabelos ralos. Eu tinha o prazer de ouvir muitas rádios. E brancos. Porque sempre gostei de ouvir assuntos e histórias. O que eu ouvia? Graça tem cabelos curtos. Primeiramente, e lisos. Às 18 horas, a hora da Ave Maria. Porque a minha mãe fazia todos os filhos pararem para ouvir o Júlio Lousada. Quando eu nasci, ainda não tinha televisão. Então, por isso que dava pra gente brincar na rua e a mamãe e as vizinhas ficarem nas calçadas. E à noite, todo mundo escutava rádio. Nós ligávamos Rádio Nacional e as radionovelas. Ficavam todas do lado do rádio, era um rádio grande de válvula, né? Ligava, esperava esquentar. Ainda não havia o transistor. E tinha uma novela chamada Uma Voz ao Longe. E a apresentação era assim: o Talco e Sabonete Cachemir Bouquet apresentam Uma Voz ao Longe. Cartaz de Cachemir Bouquet. As novelas No Direito de Nascer, do Albertinho Limonta. Então a gente ficava, o rádio era na casa do vizinho, a gente ficava na casa do vizinho para ouvir lá, ué. Zanon tem cabelos cheios. Direito de Nascer. E brancos. Tinha um vizinho que tinha aquele programa do Alziro Zarur, né? A gente ouvia ele, botava aquele rádio grandão assim pro lado de fora. Depois o meu tio comprou um rádio novo e deu dele para nós. Aí resolveu o problema. Lá no meu serviço tinha um radinho na beira do meu torno lá. Ouvia a rádio, sempre ouvindo. E em casa, sempre ouvindo. No meu serviço no SAS, tinha um radinho ouvindo também. Tinha aqueles rádios, como tinha telefone também, que não é igual de hoje, né? Era antiguíssimo, entendeu? Então, tinha uma rádiozinha que eu ouvia com a minha mãe, com meu pai. Eu ouvia mais a vitrola do que propriamente rádio.
Mas alguma coisa eu ouvi na rádio também. Antigamente ia estudar pelo rádio. Vinha pelo rádio, mas tinha um nome, esqueci como é que é. Eu tinha no rádio e eles mandavam para mim tudo direitinho para mim estudar também. Estudei muito tempo. Cartaz diz curso de rádio e televisão. Fotos em preto e branco de diferentes rádios. O impacto foi profundo. O rádio uniu gerações, construiu amizades e alimentou a imaginação de todos que o sintonizavam. A Rádio Três Rios não apenas levava as notícias locais, mas também ajudava a recriar a minha cultura. As pessoas se reconheciam nas histórias, nos programas de variedades, nas músicas tocadas. Com uma programação variada, começando pelos famosos programas de auditório e pelas coberturas esportivas, ela viveu seu auge, criando verdadeiros marcos culturais. Há homens uniformizados num campinho. O campeonato que era bom, pegava fogo mesmo. E à tarde, lá mais à tardinha, os programas de esporte, e o Zanon Moreira, que sempre é antigo lá na rádio. O comentarista tem que ser imparcial, porque ele está ali narrando um jogo, não é o seu time que ele vai narrar. Ele não está atendendo ao ouvinte que é torcedor do Botafogo, está ouvindo o torcedor do jogo. Futebol, transmitia todos os jogos, né? Aqui do América, aqui do Entrerriense. Aqui tinha o prazer de ver o Túlio Maravilha, né? Aqui no campo aqui. Era um jogo era bonito, né? O Entrerriense disputando campeonato. Aí o Vasco vinha aqui, o Botafogo, o Fluminense, Flamengo, né? Ele é branco. As coberturas esportivas se tornaram verdadeiros eventos na cidade. Quando o time local jogava, era como se o rádio se transformasse em uma arquibancada virtual, onde todos os tririenses torciam juntos. O locutor não apenas narrava os jogos. Ele irradiava a emoção de cada lance, transformando a transmissão em uma experiência coletiva. Inclusive, o futebol de Três Rios naquela época era um futebol que tinha uma disputa de Entrerriense e América, e depois entrou o Cotonifício, e depois chegou o Santa Matilde, na qual eu fui presidente e campeão em 1980, né, em cima do América. Nós fizemos muitos jogos. Zanon usa a camiseta polo clara. Quando Entrerriense e América disputavam a segunda e depois a primeira divisão, eu mesmo segurava o queixo para não cair. Entrevistei o Zagallo, Newton Santos, entrevistei o Carlos Alberto Torres, campeão do Tri. Um jogador ergue uma taça. Aí quando eu falei com ele assim, ô Carlos Alberto, como é que pode esses jogadores agora, como esse Neymar aí que ganha 8 milhões por mês, que não tirava o sapato de um Garrincha, de um Pelé, de um Zagallo. Humberto usa a camisa verde clara. Falou, seu Fiorelli. E calça marrom. Calma. Na minha época eu jogava por isso aqui, ó. Ele puxa o tecido da camisa. Então todos os times grandes do Rio perderam aqui pro Entrerriense e pro América, por isso que eles cortaram os dois. Zanon está sentado. Num determinado momento o jogo estava difícil, aí ele falou com o rapaz, o ano que vem nenhum dos dois disputa o campeonato da primeira divisão mais. O Eurico Miranda falou, ele mandava mesmo, ele e o Caixa d'Água mandavam no futebol do estado do Rio, o que eles falavam era aquilo mesmo. Tanto que Campos é uma cidade muito maior do que as demais do interior, a única que tinha 2 times na primeira divisão, mas eles sempre tiravam um que era o Goitacás para ficar o americano que era do Caixa d'Água. A alegação, Três Rios não tinha um estádio para mais de 5 mil pessoas. Há uma parede colorida atrás dele. Ele já estava ali mordido, né? Falou, ó, vamos tirar essa gente aí porque estão muito salientes. Todos eles perderam aqui, ou para o América ou para o Entrerriense. Há jogadores num campo. Campeonato Carioca em Três Rios. O Entrerriense sai na frente do Vasco. Ricardo chuta, a bola desvia em Tinho. Sobra para Anderson marcar. 1-0. Um jogador cobre a cabeça com a barra da camisa que usa. No segundo tempo, falta para o Vasco. Luizinho bate, desmarca, impedido, chuta de virada. 1-1. Jogadores do Entrerriense reclamam o impedimento, mas não adianta. 1-1. Jogadores rodeiam um árbitro. Correm atrás da bola. O time da casa está com moral. Zanon chuta, Carlos Germano rebate e Silas pega a sobra. Acredite, final Entrerriense 2, Vasco 1. Humberto está sentado. Eu tive o prazer de ser aqui em Três Rios, presidente da LDTR, Liga Desportiva de Três Rios. Tive o prazer também. Há um canteiro com flores ao lado dele. Diretor da CBF e vice-presidente da Federação do Esporte do Rio, do Estado do Rio,
de Janeiro. Eu fui para o Colônia, concorri com mais 2 chapas, ganhei as eleições lá também. Lá no Colônia eu cheguei e vi o que precisava melhorar no Colônia. Aí o que eu fiz? Fiz uma cabine de rádio imprensa em cima. No dia 28 de março eu fiz um festival lá em cima, com a Rádio 3. Aliás, teve um caso do Zagallo com a Santa Matilde, que ele ficou meu amigo. O Zagallo sempre foi aquele apaixonado em carro, né? E ele, quando soube que tinha esse carro da Santa Matilde, que era um carro que não enferrujava, porque o carro da Santa Matilde era feito de fibra, né? José está sentado. E era um carro esporte, então ele veio a Três Rios e interessou em comprar esse carro. Não comprou só um, ele comprou 2 carros da Santa Matilde. Então, para nós aqui, Três Rios, foi até muito bom, porque era o nome Zagallo, usando um carro de marca Santa Matilde, de Três Rios. Zagallo esteve aqui no campo do Três Rios, em alguns jogos que teve aqui. Ele falou assim, mas você pode me levar lá para me apresentar, que o meu filho vende automóveis no Rio. Aí eu falei, pois não, levo sim. Aí combinei, levei lá, apresentei o doutor Humberto, o filho dele comprou 4 carros e vendeu a beça. Eu estou com 80 anos, jogando bola ainda e fazendo gol toda semana. José está num campo. As minhas filhas, pai, você não tem problema de pressão? Meu filho, eu jogo 90 minutos, você fala, você quer jogar mais 90, eu jogo mais 90. Mas não era só o esporte que cativava a audiência. Os programas de auditório, com os concursos de calouros, shows com artistas famosos e sorteios ao vivo, transformavam os ouvintes em protagonistas. Todo mundo parava para ouvir. O William Dixon era o Edson Barbosa, ele fazia questão. Meu nome é William Dixon. E o Osmair de Paula era o Nelson Gonçalves. Que vozeirão, que era o Nelson Gonçalves escrito. Zanon tem pintas no rosto. Músicas prediletas, Seu Telefone, Nossa Música. Tarde da noite tinha músicas que a noite pediu. Aos sábados, o Coquetel L7, que quem comandava era José Moacir Pereira. Foto em preto e branco de um homem magro. E a Maria Helena. A rádio tinha muita audiência na época. Não é só no Serraninho, não, vários programas. Era a grande atração da época. Famílias inteiras se reuniam ao redor do rádio para ouvir seus vizinhos cantarem e torcer por eles, acompanhar as brincadeiras e os sorteios. Uma experiência comunitária, onde o rádio transcendia seu papel e se tornava um verdadeiro palco da cultura. O seu Mastica, fazia novela ao vivo, esqueci o nome dela. Boiadeiro está num bar. Esqueci o nome dela, Maria Helena. A Maria Helena. No Rio, ela trabalhou na Rádio Mairinque Veiga e ganhou o concurso da voz mais bonita do Brasil. Era um programa bem romântico, bem bonito. Seu Zé Moacir tinha uma voz muito forte, muito boa. E a Maria Helena tinha uma voz aveludada. Zé Moacir também é outro que fazia tudo em rádio. Foto em preto e branco de um homem segurando um microfone. Está ao lado de um jogador de futebol. Que era que houve ter me lançado como comentarista, né? Me obrigou a ser comentarista. Ele era candidato a vereador e fazia os comentários dos jogos. Aí o Zé Moacir falou, Zanon, faz para mim aí o futebol enquanto eu sou candidato, tal. A rádio não tinha os recursos de hoje, mas a paixão pelo que fazia era imensa. Era incrível saber que as vozes daqui estavam chegando a tantas pessoas. A rádio também alçou voos mais longe, abrangendo vários municípios do Vale do Paraíba com os novos transmissores. Mesmo com enorme dificuldade de quem estava na linha de frente, ela chegava aos pontos mais distantes da região. Meu pai é um transmissor, minha mãe é antena. Aí veio a radiofrequência, que sou eu, o filho, que ficou no negócio, né? Tempo que a sonografia era assim, aí vem o cavalo, aí alguém fazia. Sinara bate nas próprias pernas. Sabe, era esse tipo de tecnologia avançadíssima que nós tínhamos. Ela sorri. Tudo ao vivo, na época não tinha gravação nenhuma, não. Mão mexe numa mesa de som. Passei por todas as etapas do rádio, que foi o acetato, disco em 78 rotações, gravador de rolo, cartucheiras rodando cartucho, caceteiras, mini disc e o computador. Era prato com elástico ainda. O Edson não comprava elástico, eu falei isso hoje. O elástico não comprava elástico, tinha que emendar um elástico para poder rodar o prato, não pulava. Tudo feito na mão ali, não tinha jeito antigamente, né? A pessoa improvisava tudo e a rádio funcionava. Antigamente aquela válvula grande, entendeu? Debaixo da mesa. Até uma vez queimou uma,
A rádio ficou fora do ar, pode falar isso aqui? E o pessoal tudo alegre, né? Porque a rádio tá fora do ar, ninguém ia trabalhar. Aí eu peguei e vi aquela válvula grandona. Boiadeiro tem cabelo preto. E lá dentro tinha um quartinho só de ferramenta da rádio. Eu peguei, tirei a válvula. E bigode branco. Fui lá, desloquei a válvula. Eu vi 2 fios queimados dentro da válvula. Usa óculos de grau. Aí eu tirei 2 fios bons, soldei e coloquei a rádio no ar. E camiseta polo. Lá pra cá o S pagou até eletrônica pra me estudar. Sofrimento grande pra caramba. Carro quebrando na estrada de madrugada. Pessoal cortando fio da gente. Tava transmitindo quando viu, ó, não tá saindo nada não. Aqui o campo era ali, ó, que é atrás do bar. Aponta pra trás. O América. A gente ficava aqui em cima do salário aqui para transmitir o jogo. Ó. Para cima. Aqui não tinha luz. Eu pedi o vizinho aqui do lado. Para a esquerda dele. Pedi o vizinho, jogava um fio para ele, ligava. Eu ligava tudo, a fiação que eu fazia, para levar o som, o fio da rádio, o transmissor da rádio passava ali. Para cima. Então eu puxava a ligação de lá para cá. Para cima e para baixo. 2 fios, né? Ligava a maleta. Era assim que funcionava. Uma coisinha desse tamanhozinho assim, ó. Simula segurar caixa da largura do tronco. Qualquer lugar que transmitia, tudo na base da maleta. Maletinha desse tamanhozinho assim. Simula segurar a caixa. Assim, surgiram novos heróis locais, os locutores. Cheios de carisma, eram amigos, companheiros de fim de tarde. Suas vozes ainda ecoam pelas ruas da cidade e marcaram o início de uma relação duradoura entre os moradores e a rádio que perdura até hoje. Muito bem, estamos aí começando o nosso programa desta segunda-feira, dia 11 de novembro do ano 24. Nós éramos a referência da nossa cidade, sempre foi a Rádio Três Rios. Helder é branco. E eu vejo assim, os personagens do passado da emissora. Tive assim, sempre uma ligação com todos que puderam passar, com o Lulu, com o Valfrido Lobo, depois Janete Aguiar, agora o Helder. Sempre achei muito mágico aquilo, né? A gente tá ali, aí eu comecei a frequentar o programa do Seu Marino. Tem cabelo ralo. Que era um programa de samba, todo sábado, aquela coisa, eu ia lá. A Maria dos Anjos, que trabalhava no escritório, ela fazia a parte feminina do teatro da Rádio Três Rios. A Jax, Zé Moacir, o Dante também fazia. Ele tinha uma mente sensacional, o Dante. E aí passei a participar dos programas da Rádio Três Rios, tanto com o Lulu como o Valfrido Lobo, depois Janete Aguiar, muitos anos com Janete Aguiar, parece mais de 30 anos com Janete Aguiar, no tempo que ela teve de Rádio Três Rios. E agora já com o Helder, fazendo aí mais de 10 anos, né? Participando também lá. Mas coração da rádio era Edson, Luiz Carlos e Odilon. Acho que outra figura que marcou muito foi o Odilon Assunção. Ele criou algumas coisas que ficaram marcadas, né? Tem umas brincadeiras que até hoje a gente fala, que a gente sabe que foi ele que inventou. O locutor Odilon Assunção, o Ronaldo, o senhor locutor, nossa, o Ronaldo é um espetáculo. O Nuno fazia tudo em rádio. Até o slogan dele que nós botamos era Zanon olha para baixo. O comunicador total. Meu pai sempre trabalhou na rádio, sempre. O nome dele é Otacílio Gomes, mas é conhecido como Serraninho. Patrícia é branca. Era um programa caipira. Tinha maior audiência. Carta, recebia uma parte de 200 cartas, quase 250 cartas por dia. Boiadeiro enruga a testa. Todo dia, toda hora chegava carta. A gente não almoçava em casa, nós almoçava na casa dos outros, convidando nós para a gente almoçar. Era uma audiência danada, eu, Serraninho. O que eu queria mostrar com o maior prazer meu pai, né? Que é 1957, e ele foi o rei da rádio paranaense, lá no Paraná. Patrícia segura um álbum de fotos. Serraninho tocava muito, nossa mãe. Serraninho era louco para tocar. É uma coisa incrível. Nós todo mundo na época, o Serraninho foi candidato a vereador, nós pensávamos que ele ia ser em primeiro lugar. Ver como é que o povo é ingrato. Pela audiência tinha o programa, pelas cartas nós recebemos, né? Então nós dávamos o Serraninho na época como presidente da Câmara. Boiadeiro coça o braço direito. Serraninho, sabe quantos votos o Serraninho teve? 81 votos. Cruza as mãos sobre uma mesa. A maior decepção. Meu pai, porque além dele tocar sanfona, o meu pai fazia o bem sem olhar quem. Patrícia segura uma sanfona. O meu pai, ele sempre queria ajudar.
Ele só queria ajudar. Meu pai não fazia nada por dinheiro. E nós gravamos um jingle. O jingle falava, aí vem o Serraninho e o Jorge Boiadeiro. Começar o programa, ou estão indo embora, já está indo embora. Serraninho com o Jorge Boiadeiro com o cavalo atrás. Era assim, o seu cavalo atrás. Aí pegou boiadeiro, é por causa do jingle. Eu vou no Bramil. Patrícia tem cabelo lá preto. Lá na parte do açougue, eu vou no açougue do Tim. E comprido. Os meninos começam a gritar, lá vem seu Serraninho com o seu cavalo, não sei o que lá. Ninguém esquece essa música. Ninguém. Mas você quer meu nome de artista ou quer meu nome... Foi conhecido como Jorge Boiadeiro na Rádio Três Rios, para Serraninho, né? Fazia para Serraninho. E todo mundo me conhece como Jorge Rodrigues. Mas meu nome não é nada disso, meu nome é Jorge Adotivo da Costa. E tem uma farmácia também, acho que é a farmácia Andrés, ela fez quase 3.000 fotos de um Serraninho e fez uma foto grande assim, ó. Faz eles com as mãos. E eu com a guitarra, não toco nada. Na largura do tronco. Eu com a sanfona. E dava pro pessoal, quem comprasse remédio, a foto minha e Serraninho. A pessoa ia lá comprar para pegar nossa foto. Ele sorri. Só a foto, não tocava nada não. Fazia show junto, eu pensava que eu tocava nada. Eu fingia que tá tocando, mas não tocava não. Não sei que ele estava, eu não sei. Eu sei que eu parecia que eu tocando guitarra. Camisa de Elvis Presley. Puxa a gola da camisa. Era fã de Elvis Presley. A minha camisa tudo de Elvis Presley, na época. Calça de mocassino. Era uma beleza, a coisa mais linda. A interação com os ouvintes era constante. Reconhecidos nas ruas, nos mercados e nas praças, os profissionais da rádio se tornaram verdadeiras figuras públicas, respeitadas e queridas por todos. Tem uma senhora aqui em Três Rios que ela fala assim, eu nasci no dia da fundação da Rádio Três Rios. Sinara bate no peito. Ela fala isso com muito orgulho. Eu nasci às 16 horas e a narrativa são dos meus pais com um orgulho muito grande, porque era o dia da inauguração da Rádio Três Rios. Então não tem como eu esconder a minha idade, porque eu faço aniversário junto com o aniversário da rádio, que é dia 27 de novembro. Nasci em 47, vocês façam as contas de quantos anos eu tenho e quanto a Rádio Três Rios existe dentro de Três Rios. E ele contava isso com muito orgulho. Ele dizia para mim assim, minha filha, o primeiro anúncio da Rádio Três Rios foi o seu nascimento. Eu tenho dentro de mim uma certa obrigação de carregar um rádio onde eu fico imaginando lá atrás o seu Elias ou o seu Edson pendurando alto-falante nos postes para poder tocar notícia para as pessoas. Muitos anos ouvindo a Rádio Três Rios, a Rádio Três Rios sempre foi minha emissora preferida. Eu sempre achei muito mágico aquilo, né? Tem um colega nosso, o Carlinhos, que ele fala que ele gosta do chiadinho do AM. Ah, aquele chiadinho do AM não tem igual. Desde a minha idade, de pequeno, de 13 anos de idade, que eu venho acompanhando a Rádio Três. Era a rádio da região aqui, comandava tudo. Né? José está no escritório. E a minha participação foi muito grande com a Rádio Três em todos os momentos da minha vida. Sou apaixonado por essa emissora. Eu faço aqui por amor, eu tenho certeza disso. Hélder usa óculos de grau. Não existe em Três Rios uma rua que não tenha tido algum dia uma notícia na rádio. Não existe uma festa, um evento que não tenha sido noticiado pela rádio. Esse crescimento todo de Três Rios, todo ele foi noticiado pelas ondas da ZYJ456. Faz ondas com a mão. E ela ainda existe graças a amigos verdadeiros. E quando chegava o entrevistado, nós nos cumprimentávamos, sentávamos e esperava. Aí começava o comentário político. Humberto gesticula. Que era um comentário sério e não falava besteira. E depois tinha as crônicas e depois vinha a entrevista, né? Então, a lembrança minha quando eu estou aqui sozinho, que eu olho, falo, meu Deus, quanta coisa que eu fiz. Ele caminha ao lado de uma piscina. Eu queria que as pessoas soubessem que a Rádio Três Rios sobrevive até hoje graças ao grande amor. Sinara sorri. Que os funcionários têm pela rádio, que a população de Três Rios tem pela rádio.
A emissora, ela me deu essa chance. Helder usa a camiseta polo. Deu pôr para fora aquilo que eu sinto, o amor que eu sinto pela minha cidade, o amor que eu sinto aqui pela rádio e pelo Canal 5, né? A Rádio Três Rios, ela me anunciou o meu nascimento. Foto preto e branco de uma bebê. Essa é a trajetória de vida. Ela anunciou quando eu passei no concurso para o município. Foto preto e branco de uma jovem. Ela anunciou quando eu passei para o estado. Outra foto da jovem. Ela anunciou quando eu fui nomeada secretária de Educação. E até hoje ela anuncia tudo que eu peço e muito mais. Só gratidão. Centenas de cartas chegavam ao estúdio todos os dias, com pedidos de músicas, mensagens de amor ou mesmo críticas e sugestões. Essas coisas assim de pedir música eu lembro muito na rádio. Aí entrava o programa de música, tinha aqueles programas que tinha música, a pessoa participava, né? E pessoas ligavam para lá. Você precisava ver a quantidade de gente que ligava para o meu programa. Então o alto-falante falava lá música, fulano, mandando música para ciclano. Mandava um bilhetinho, mandava uma carta, né? Dizendo, ó, tô ouvindo a rádio, ó, toca essa música para mim. Você mandava a carta para aniversário, por exemplo, né? Eu quero ouvir essa música para fulano, oferecer para fulano, Serraninho lia a carta. Foto preto e branco de um homem. Pedia a música, eu colocava a música no... Que sorri. Na técnica para tocar para a pessoa que pediu a música. E segura uma sanfona. A Lene foi colocar música. De amor, lógico, quase que eu conquistei ela. Até fui lá colocar música para o aniversário do pai dela e... Eu olhei para ela, ela olhou para mim. E ela já tinha um compromisso sério para casar. O pai dela era muito bravo. Ele ficou nervoso comigo, por causa do meu, porque eu estava na rádio. Eu conheci a Lene. Aí eu coloquei uma música da Costa Cozinho, eu rebento a porta, mas eu caso com você. Jorge Boiadeiro manda para a Leni. Ele sorri. Aí que danou tudo. Aí que foi... Tem uma música da Cozinho que fala isso, eu rebento o apartamento, mas eu caso com você. A porta do apartamento, mas eu caso com você. E casei mesmo. Foto em preto e branco de Ai, noivos. que coisa linda. Ô, Lene, olha a música que eles acharam aqui, Lene. Aqui é a do Jacó da Cozinha. Rebenta a porta, mas eu caso com você. Tá tocando aqui, ó. Pra você lembrar. Alô? Boiadeiro baixa o olhar. Eu prometo, meu benzinho, que derruba a casa toda, mas levo você comigo. A música sempre foi parte essencial da rádio. E aqui não foi diferente. Um dos programas mais interessantes era o programa do garoto, porque ele era feito ou nas casas das pessoas ou no meio da rua. E ficava aquela multidão no meio da rua, às vezes, passando pelas casas, e tínhamos os nossos artistas. Fazíamos aquela serenata ambulante pela rua, sabe? Aquela multidão e o pessoal cantando. Sua Rua em Festa. À noite tinha alguns programas noturnos que só ouvíamos música. Então era muito gostoso, porque durante a semana você podia ligar o seu rádio em determinado horário que você tinha música. Eu lembro que ele falava dos nomes das pessoas, gravou com o Sérgio Reis. Gravou muito, só pessoas importantes. Eu ficava olhando lá de dentro, aquelas pessoas que vinham aqui nas festivas da rádio, e todos passaram por aqui, todos os artistas daquela época. Depois a gente ficava sabendo, quem veio aqui veio participar, o Dicró, que era uma figura, né? Ó. O Dicró já participou do programa, Dominguinhos do Estácio. Agora, quando chegaram as orquestras, Tabajara, a orquestra do Rei Cônife, aí a gente se apaixonou um pouco mais pelas orquestras. Mas tinha muito artista bom. Nelson Gonçalves, por exemplo, a gente ficava encantada com a voz dele. E a minha mãe dizia assim, você sabia que ele era gago? Foto de um senhor que sorri. Não é possível. Minha filha, ele é gago, sim. Aquilo mexia com a gente. Né? Não podia ser gago, aquele cara que cantava maravilhosamente bem. E tinha pessoas que colocavam músicas românticas, bolero, tango, samba canções, mas são as coisas lindas, né? Simone franze o senho. Eu via muito, mas aqui eles tocavam muita música romântica. A gente só dançava música romântica. Que hoje a gente vê mesmo, tô doidão, só vou se ela for, se ela não for, eu não vou. Dançar junto, carinha encostada,
É o que eu fazia com ele. Quer dizer, com todo respeito a essas pessoas que fazem, mas música, para chegar nos tímpanos, tem que ser romântica. Um grande artista era o Carlos Alberto, recentemente falecido, o rei do bolero. Eu cantei acompanhada pelo Carlos Alberto. Foto de Carlos de perfil. Ele chegava, colocava o pé em cima daquele banco, pegava o violão e eu cantava. Perfídia. Há uns 5 anos, Carlos Alberto veio a Três Rios fazer um show. Ele já estava com mais de 80 anos. E eu, com 60 e tal. E eu fui com outras pessoas, funcionárias da rádio, fomos lá na rádio para receber o Carlos Alberto, enquanto ele se arrumava para o show. Quando eu cheguei... Os olhos de Sinara estão marejados. Foi emocionante. Ele se levantou, olhou para mim e falou, você é a Sinara. Nós fomos com ele para o show e ele cantou 2 horas de pé. Ergue 2 dedos. E de repente ele falou, Sinara, essa é para você. E cantou Perfídia. Fotografia de Sinara e Carlos Alberto abraçados. Como nas rádios das capitais, aqui também tínhamos bailes, radionovelas e os concursos de rainha do rádio. E a briga pelo título era ferrenha. Em 53, a rádio comprou o Circo Politeama. Era chamado de Circo Politeama, mas ele não tinha aquele formato de circo assim, de lonas, não. E lá eram encenadas peças teatrais, esquetes. A família trabalhava em tudo. Sorri. Era o circo, né, que tinha aqui. O Edson assumiu o Politeama lá tinha programas. E de vez em quando vinha algum grande artista. Então nós tivemos aqui... Sinara olha para a direita. A Emilinha Borba. Foto em preto e branco de uma mulher tivemos no palco. A Marlene, Calbi Peixoto, os grandes artistas da época. Veio a Emilinha Borba. O Roberto Carlos veio porque também ele é muito em Paraíba do Sul, né? Me lembro, Emilinha Borba para mim era o máximo. Marlene eu odiava. Mas a Emilinha eu adorava. Então as músicas que ela cantava, eu sabia todas. Existiam facções, pró-Emilinha ou pró-Marlene. Eu fazia parte da turma da Emilinha. Graça inclina o rosto para o alto. E eu tinha amigas que era da Marlene. Quando nós nos encontrávamos, a gente evitava o assunto. Evitava. Porque não dava certo. Saía briga. Eu achava que ela cantava melhor, que ela era mais bonita, que eu queria ser igual a ela, que eu queria ter assim a vida que ela tinha. E nós, pequenas... Foto em preto e branco de 3 menininhas sentadas. Papai mandava que nós levássemos uma lembrança, um ramo de flores para o artista que chegasse. E ficou uma coisa na minha memória que eu não esqueço. Tinha que recitar um versinho. Elas usam vestidos. Aí no dia da Emilinha, quem ia entregar as flores era minha irmã, Celeste. E ela tinha que dizer... Emília, palavra tão bela, cheia de encanto e esplendor, é pequenina e singela, mas exprime um grande amor. E entregava o ramo. Estica os braços em frente Celeste, ao corpo. pequenininha, chegou e falou, Emília, palavra tão bela, cheia de encanto e esplendor, é pequenina a tigela, mas exprime um grande amor. Inclina o tronco para frente e sorri. Singela virou tigela. E no meio disso tudo tínhamos Calbi Peixoto e Ângela Maria. Na época era Carlos Galhardo, Francisco Alves, Vicente Celestino com aquele vozeirão dele, uma coisa sensacional, o Silvio Caldas, Orlando Silva e muita gente mesmo. E a Rádio Três Rios chegou a gravar radionovelas também, com a prata da casa, com Vanderlei Rodrigues, com a Neide, esposa do Vanderlei Rodrigues, Maria Aparecida dos Anjos, Zilé Silveira. Eles gravavam radionovelas na Rádio Três Rios. As moças, naquela época, a gente andava de braço dado, 3, 4, andávamos no asfalto, para lá, para cá. Os carros que passavam, acho que todo mundo já sabia que tinha que passar devagar, porque tinha o desfile e os rapazes ficavam ao lado.
Dali surgiram muitos namoros, casamentos. Quando ela foi ali aqui do lado da Praça Sebastião, por cima do Sebrae, ali tinha um auditóriozinho ali, com alto-falante para fora, inclusive, e ali tinha diversos shows. O pessoal ficava na praça assistindo ali, então era muito bom, foi muito bom. Aqueles pessoal, antigamente, os pessoal ficavam na Praça Sebastião ali, as mulheres passando, os homens tudo em volta, ficavam tudo em pé, tocando música para ele, que a rádio tinha um alto-falante para a Praça Sebastião, né? Então tudo que tocava música bonita lá na rádio, todo mundo ficava ouvindo, né? E as mulheres, as moças, tudo passeando, assim, e os homens tudo assim, parado na praça todinha. Faz um círculo no ar. Os homens viam as meninas passar, mexia com ela, paquerava alguém saiu para namorar. Era lindo aquela época, muito bonito. Hoje não vê mais nada disso, né? E a rádio fazia uma transmissão para a praça, serviço de alto-falante, à noite. A praça lotadíssima para ouvir a programação da rádio. A gente jovem vivia naquela praça, dando volta naquela praça lá, procurando namorado. Então a gente achava aquilo uma beleza, era só dar voltinha em volta da cidade, numa tranquilidade. Mas gostava muito da rádio, adorava a rádio, é isso, pô. Leva a mão ao lábio. Conheci muitas pessoas lá, antigamente era muito bom. Para paquerar então não tinha coisa melhor. Mas é muito paquerador, a rádio faz isso tudo pra gente. Tinha muitos bailes também, isso eu acho que foi muito legal. Tinha baile no famoso Independência, que era o xodó daquela época. Só que a Independência não era lá do outro lado da linha. Era aqui, mais ou menos, onde hoje é a Casa e Vídeo. No meu caso, eu conheci meu marido num bailezinho, nos verdadeiros hi-fis. Graça sorri. Que começavam às 18h30 e terminavam, no máximo, às 22 horas. Ainda era bailezinhos com aqueles de 78 rotações, não é? E Rei Conniff e orquestra, dançamos muito. Logo depois veio o Caia, que se tornou um granfino. Foto em preto e branco de casais dançando. Eu nunca me esqueço, porque 2 eventos importantes foram no Independência para mim. A gente não podia fazer nada na Quaresma. Minha mãe não deixava fazer nada. Eu resolvi, eu e mais 2 amigas, comemorar nosso aniversário em plena Quaresma, lá no Independência. Não sei como, mas eu consegui da minha mãe deixar. Fizemos um festão, escandalizou metade da população, mas foi maravilhoso. Simone olha para frente. Outro evento foi com um concurso que teve de Rainha da Primavera, e eu fui a primeira princesa da primavera. Aí teve um baile no Independência, lindo baile, e eu dancei com Elinho. Eu ajudava meu irmão a engraxar sapato. Eu era engraxate. Vocês vão achar assim, mas engraxate? Era a época de muito baile, muitos bailes. As moças usavam salto alto branco e os rapazes ou sapato preto ou marrom, que beleza. Na segunda-feira a gente tinha o que fazer, que era tirar a marca dos sapatos brancos nos sapatos dos rapazes e vice-versa. A rádio passou pela música, pelo entretenimento, até chegar naquela que seria a sua principal vocação, a notícia. Porque o que interessa ouvir rádio 3 Rios? As notícias de 3 Rios. Havia momentos que eu só queria rádio, porque me interessava ouvir, principalmente, programas de entrevistas. Negócio de votos para vereador, né? Transmitir os votos, naquela época transmitia o voto. O meu roteiro é todo dia, eu fico na rua andando aí vendo as coisas, aí quando chega aqui no dia seguinte, ou até de manhã, antes de eu vir para cá, eu passo no café rodoviário, tomo um cafezinho lá com a rapaziada, ali já tem assunto. Em 1971 eu resolvi fazer um concurso para o Estado. Graça une as mãos em frente ao peito. Sabe como é que nós ficamos sabendo se tínhamos passado ou não? O Odair Gama era deputado. Ele trouxe um mapa com todo mundo que passou. Ergue e abaixa as mãos espalmadas. E foi colocada onde? Na Rádio 3 Rios. Na época de ouro do rádio, o rádio era romântico. Não era esse portador de notícias. Então, dali em diante,
A televisão se encarregou desse entretenimento, sabe? A televisão, por ter a imagem, ela se encarregou das pessoas verem os artistas e poderem participar das orquestras, dos conjuntos, das bandas, dos programas de calouro, os chacrinhas da vida, essas coisas. Então, o que a rádio precisou? A rádio precisou correr atrás de informação. Tinha a notícia, né? Que você quer dizer, né? A notícia, tinha. Notícia. Pegar pelo rádio, aí. Moisés trabalhava só para isso, Moisés. Ele ficava ouvindo a rádio que dava na Globo, que dava em qualquer emissora, escrevia, depois o locutor, na hora do repórter, dava para ele falar tudo o que aconteceu na rádio. No Brasil todo. Boiadeiro está sentado a uma mesa. Funcionava. Porque hoje você acorda de manhã, tá cheio de programa dando notícia, mas não existia isso. Nem na televisão, em lugar nenhum. O Edson que criou a ideia de acordar às 7 horas da manhã e a gente começou a saber das notícias, porque você ia procurar jornal. As pessoas tinham o hábito do jornal, abrir uma página de jornal. Existia primeiramente o programa do Edson Jorge, que era uma atração, era o primeiro programa da manhã, todo mundo não ligava para querer ouvir o Edson Jorge, para ver a notícia do que aconteceu, né? E ver também as polêmicas, porque ele era polêmico, né? E o Edson Jorge realmente era uma polêmica, mas era uma polêmica necessária, porque ele levantava questões, eu sempre falo isso, era de uma inteligência rara para mim, né, para fazer o que ele fazia, e usar bem, né, o tempo. E o meu pai... Sinara olha para a direita. Quando ele enfiava uma coisa na cabeça, ninguém tirava, não. Ela enruga a testa. E nessa luta da sobrevivência da rádio, ele sentiu que era preciso começar a ter polêmicas e opiniões políticas. Ergue as sobrancelhas. E ele era a polêmica personificada. Eu sempre gostei muito da comunicação, de levar informação de tudo. Estar presente nas comunidades, em tudo quanto é lugar. Eu sempre gostei muito de mais notícia. Sempre gostei de notícia, porque a notícia você aprende muitas coisas, você vive aquilo que está acontecendo, né? Você sabe o que está acontecendo. Eu que sempre fui uma pessoa muito ligada da notícia certa. Eu lia 4, 5 jornais importantes mesmo, tirava uma folha e trazia comigo, e na hora eu fazia o meu comentário político. A gente produz hoje o Caso de Polícia. Helder tem a testa larga. E é um programa muito tradicional. Aí entrava para a parte da tarde, já tinha os programas que era policial. Sou o locutor, né, do programa Vanguarda, né, e sou também o comunicador do Caso de Polícia. Aquele programa que chamaram, como é que é o nome dele, era o Sapeca, que era um programa também muito famoso, todo mundo gostava de ver. Eu quero ver o Sapeca para ver o que vai acontecer, o que aconteceu na cidade. É um programa que até no Jô Soares esse programa apareceu, gente. Teve uma entrevista de um tririense que quando ele foi perguntado pelo Jô Soares o que marcava ele, o que lembrava ele da cidade dele, ele falou assim, o Casos de Polícia, o Sapeca. A respeito de fazer rádio em Três Rios, Celso Macedo, que inventou o Canadura. Esse personagem, que era o antigo Canadura, ele hoje existe, né? O Canadura na minha voz. Ô, rapaziada, e aí, galera, tudo bem? Vamos começar o programa aqui, ó. Hoje eu tô fazendo um especial de sábado do nosso programa, rapaz. Então eu falava aquilo para alertar as pessoas que me escutavam do que estava acontecendo na cidade, no estado, no Brasil e no mundo. E eu falava coisas, ó, sinceramente, que... Nem sempre a gente hoje está bem informado. Porque é tanta fake news que você não sabe o que você está sendo bem informada ou não. Claro que tem coisas que você logo vê que não é possível. Mas são coisas que fazem com que as pessoas fiquem mais tensas, mais burras até, sinceramente. Eu vejo esse rádio comunicativo, o rádio do presente e talvez o do futuro. Boy mexe em capas de vinis enfileiradas. Como é bom prestar serviço para o povo. Como é gostoso, como é satisfatório ver o retorno das pessoas irem, não só com uma promoção de uma loja, mas com uma necessidade de informar que a rua tal está fechada porque está tendo uma obra. É muito prazeroso fazer isso.
Mais do que um veículo de comunicação, a Rádio Três Rios ajudou a construir a identidade local. Ao irradiar e promover eventos culturais, religiosos e sociais, ela uniu a comunidade. A Rádio Três Rios sempre foi uma parceira da comunidade. Sempre esteve ao lado da comunidade e dos menos favorecidos. Isso a Rádio Três Rios carrega. Sempre foi ajudando as pessoas, dando as notícias, ajudando de todos os modos. Isso ajudou a democratizar muito a comunicação. E também, assim, depois, mais para frente, foi quando veio a Janete Aguiar para fazer programa aqui. O programa da Janete era muito voltado para a comunidade, né? Então ele tinha esse viés social. A rádio tem sempre nos ajudado, né? Eu sou presidente aqui da Associação dos Aposentados e Pensionistas. Eu que estou muito ligado à rádio, estou lá no programa com o Helder às quinta-feira, dando notícias dos aposentados. Eu tenho meus 3.000 e pouco aposentados aqui de associado. Tem muitas pessoas ligadas na Rádio Três Rios, porque sempre que a gente tem alguma coisa para fazer, a gente pede a rádio para anunciar, fazer os anúncios, a rádio sempre participa, anuncia e nos dá toda a cobertura. Existia aqui em Três Rios um clube chamado Clube dos Democratas. Foto em preto e branco de homens sentados à mesa. De vez em quando, na época do Natal, eles faziam campanha de arrecadar mantimentos para os pobres. E a rádio sempre ia junto e pedia as pessoas para arrecadar e faziam as transmissões dali. E os mantimentos eram todos colocados nos corredores da prefeitura. Eu estou numa função que é presidir a casa espírita mais antiga de Três Rios. Então ali, hoje, eu tenho muito trabalho e as rádios me ajudam muito. Divulgação. Graça segura o dedinho esquerdo com a mão direita. Divulgação dos nossos projetos sociais. Eu estou pensando como fazer a participação do ouvinte ouvindo rádio pela internet. O que é preciso fazer? Os principais eventos locais tinham e têm a cobertura da rádio, trazendo para dentro de casa a emoção das festas. A Rádio Três Rios transmite o Carnaval de Três Rios. Outra coisa, cobre também no dia da apuração. Une as mãos sobre as coxas. Como é gostoso você ouvir 10 para fulano, 9. É a rádio que me traz. A apuração estava sendo transmitida pelo teatro. No Teatro Celso Peçanha, o samba do Bom das Bocas era Zumbi, do meu tio Licinho. O presidente da mesa disse, ganhou a escola tal. E foi concluída a apuração e os jurados deram a vitória para Bambos do Ritmo. E o rapaz repetiu, ganhou a escola tal. De repente, apareceu um outro voto lá. E o Celso, como profissional de rádio, Celso Macedo, ele falou, olha, está tendo uma dúvida aqui em cima da mesa apuradora, porque surgiu um outro voto aqui, Bom das Bocas foi campeã. Escudo da escola Bom das Bocas. Mas o povo queria a cabeça de quem? Manchete de jornal diz. Foi depredação. O povo foi para a rádio para quebrar tudo. Pancadaria e tiros. Quebraram tudo achando que a rádio que teria arrumado esse voto, que apareceu esse voto lá. Não foi bom não, sabe? Não foi mesmo. Ficamos muito tempo que eu não queria nem ouvir falar em carnaval e não teve mais carnaval. O carnaval ficou parado anos. Carnaval era animado, a gente ia pra rua, jogava confete, lança-perfume. O Boca Negra, maravilhoso. Meu tio Licim desfilava, era o maior sambista de Três Rios. Era o meu tio Licim, vestido de índio. Sinara franze o senho. E o Boca Negra vinha com aqueles índios na frente, com a machadinha assim, porque não tinha como abrir caminho na multidão. E a gente ia se afastando com umas cordas, eles tinham umas cordas que ia empurrando a multidão e os carros alegóricos eram puxados por um trator. Era um tempo mais leve, sabe? Você ia ao baile, tinha tranquilidade, não tinha briga, não tinha desentendimento, não tinha nada. Foto em preto e branco de pessoas fantasiadas. Hoje é só escola de samba, né? Não tem mais carnaval, tem um ou outro matinê, mas ninguém dança. Os eventos que a gente faz, todo mundo quer assistir, a cidade toda quer ver. No carnaval aconteceu a mesma coisa, nós fizemos uma transmissão muito boa, nós atingimos 76 mil pessoas assistindo pelo Facebook, fora as outras transmissões. E tinha gente de tudo quanto é parte do Brasil e do mundo assistindo. Eu que estava fazendo a narração do desfile esse ano de 2024, assim, foi um negócio assim, apoteótico para nós que trabalhamos aqui.
transmitindo um carnaval debaixo de chuva é uma coisa assim, né? Você tem que... A concentração é muito difícil para você se concentrar, né? Mas nem tudo são flores. A rádio também esteve presente nos momentos mais difíceis da minha história. Em 1964, de repente, um grupo de soldados e oficiais do Exército chegou na rádio. Mal sabíamos nós que, ao mesmo tempo em que eles chegaram na rádio, eles chegaram também na agência telefônica. É a comunicação, né? Ela sorriu. O medo, né, da comunicação. Como eles gostam, a repressão à comunicação. Então, esse grupo chegou na rádio, chamou meu pai. A essas alturas, a Rádio Mairinque Veiga já havia sido fechada. E eles disseram para o meu pai, a partir de agora essa rádio vai ter que estar em rede com a Agência Nacional. Meu pai falou não. Faz que não com a cabeça. Ou entra em rede ou vai ficar fora do ar. Aí meu pai falou, então vai ficar fora do ar. E a Rádio Três Rios ficou fora do ar. Tem uma cena que marcou a respeito de liberdade de imprensa comigo, é um militar com um fuzil, com a baioneta na frente, encostando no meu pai, para ele botar a rádio para fazer o que ele queria. De vez em quando aparecia aqui em Três Rios algum dos que estavam sendo perseguidos. Ergue as sobrancelhas. E o grupo de esquerda daqui de Três Rios se encarregava de levar para o mato. Me lembro da minha mãe levando muito papel para o galinheiro e botando fogo. Muito papel botando fogo. Porque a gente não sabia o que podia acontecer. 1964, Revolução. Foto em preto e branco de caminhões militares. O que aconteceu? Quando nós chegamos, eu e meu irmão, para pegar leite, pão, para levarmos para casa, estava inundado de soldados. De um ônibus militar. Era muita quantidade de carro, caminhões, muitos soldados. E o padeiro, o seu Manuel Padeiro, disse para a gente assim, olha, leva mais pão. Porque eles já vieram aqui e avisaram que não pode vender pão, que eles vão ficar com os pães. Era muito difícil, que você não tinha como chegar e expressar tudo que queria, né? Você era bitolado naquilo. E de militares enfileirados. Tanto que naquela época muitos jornalistas foram presos, né? Bem mortos, alguns mortos. Eu vi muitas pessoas ser presas injustamente, inclusive sindicalistas, né? E que na minha chegada também aqui após 64 eu passei a ser sindicalista também. Tá? Nós somos fundadores do Sindicato Metalúrgico. E logo após 64, todos os sindicalistas foram perseguidos. E nós também passamos a ter uma parte de perseguição. Não chegamos a ser presos, nem chegamos a ser, mas pelo menos parece pedir lista, relação de nome de pessoa que ficaram na mira do Exército, né? Porque todos os sindicalistas eram considerados comunistas. Teve muita injustiça na época de prender pessoas que não havia nada com o comunismo. Pessoas que tiveram fugir do país, tá? Em troca de que eram chamados de comunistas. Porque eu dava aula no Colégio Santo Antônio, eu dava aula de história e você tinha que falar o que o governo mandava. Simone tem lábios finos. E tinha coisas que eu discordava muito e se eu falasse eu era presa. Então, como professora de História, Educação Moral e Cívica e OSPB, eu era avisada, era vigiada. E, olha, na época, quando nós retornamos à escola, eu me lembro que o Colégio Entre Rios e os demais colégios foram na Avenida Condessa do Rio Novo, ficamos todos de bandeirinha. Simula segurar um cabo. Do Brasil na mão, tendo que bater bandeirinha quando passaram os carros do Exército. Foto em preto e branco de garotas uniformizadas. Eu caí na asneira de dar um trabalho sobre as constituições do Brasil. E os alunos fizeram o trabalho, 2 alunos, e fizeram na capa do trabalho um vaso sanitário dando descarga no voto. Escrito voto e eles dando descarga. Eu adorei, achei maravilhoso. A conclusão deles maravilhosa. Só que eu não pude devolver o trabalho para eles. Porque quando eu li, falei, eu vou ser presa e eles também. Ela sorri.
O marido da outra que trabalhava comigo na ditadura foi preso, sumiram com ele. Ela grávida, o menino nasceu, não pôde mostrar o pai. Então é uma época terrível. Uma época que eu esperava nunca mais acontecer. Apesar de ter gente que acha que foi uma época ótima. E, infelizmente, depois a gente vai descobrir, muito tempo depois, que nós não sabíamos o quanto nós estávamos passando por uma situação tão problemática. Tão bom a gente ser inocente, não é? Em épocas de crise, como nas enchentes, a rádio se tornou uma ferramenta crucial, mobilizando as pessoas onde a solidariedade se manifestava. A Três Rios é cortada por um rio. E o rio enchia, sempre encheu. Eu me lembro de uma vez que o rio transbordou e encheu, virou assim, andavam de canoa. Até na Praça São Sebastião, sim. Então a rádio teve um papel fundamental nessa época, porque essas pessoas ilhadas ouviam as notícias pelo rádio. E o rádio dizia, atenção, o pessoal que está ilhado aí em Santa Fé, está indo um barco para socorrer vocês. Época das enchentes, por exemplo. Imagem aérea do Serraria sofreu uma enchente muito grande. Por volta, eu acho que foi 1964, 65. Simplesmente Serraria ficou inundado. Nós tivemos que sair de casa. Você não passava da chamada Boca da Barra para Três Rios, não tinha acesso. Era de barco. Então, na realidade, a rádio ali teve uma função extraordinária. Cada transmissão, cada programa que trazia uma pessoa conhecida por todos, era uma peça de uma história maior. Tem um programa que marcou para mim, foi com o Dr. Pessoa, um médico já falecido. O Dr. Pessoa era uma pessoa muito fechada, assim, ele era todo serião, assim. Nós fomos contar a história de um médico que trabalhou em Três Rios, né, o Ribeiro Neto. Foi um médico muito famoso em Três Rios. E quando a gente estava falando no programa, ainda era rádio só, ligou uma pessoa para cá e contou uma história sobre o Dr. Ribeiro Neto, que ele teria salvado um bebê que era sobrinho dela. E aí o Dr. Pessoa foi às lágrimas durante aquele momento. É difícil você, um médico, chorar. Eu, pelo menos, acho que eu nunca tinha visto assim, daquele jeito. Momentos icônicos e inesquecíveis que vivemos marcaram a trajetória da Rádio Três Rios. Muitos deles viraram até notícia nacional. Naquela época, a gente tinha muita notícia a respeito do Tuca. Todo mundo conheceu o Tuca aqui, né? O Robin Hood de Três Rios. O Tuca, ele é uma pessoa que ele não era um ladrão. Ele era um que pegava dos ricos para dar para os pobres. Por isso que a população gostava dele. Então tinha muita lembrança do Tuca, inclusive quando a polícia vinha para pegar ele. Às vezes vinha a polícia do estado aqui para pegar o Tuca. E aí eu tenho uma recordação muito grande que envolve a Rádio Três Rios. Por quê? A Rádio Três Rios tinha essa caminhonete que eu falei aí. E o Tuca tinha fugido da cadeia, lá de Niterói, e veio embora para Três Rios. E aí o governo do estado da época mandou a polícia do estado vir buscar o Tuca de qualquer jeito. Podia levar até morto, mas tinha que levar ele. Era a notícia da época. E aí um irmão do Tuca foi na Rádio Três Rios para ir onde o Tuca estava escondido para pedir o Tuca para se entregar. E aí eu chegar na travessia de linha aqui perto do depósito, o trem pegou a caminhonete e matou o irmão do Tuca. Cepou a orelha dele fora. Eu te passei na hora e vi. Então foi uma notícia muito forte aquela. Era um personagem, né? Mas era uma pessoa boa. Chegava numa casa, a pessoa estava passando fome, ele ia lá num armazém, roubava um saco de compra, alguma coisa, e levava para a pessoa. Foi baleado diversas vezes. Quantas vezes a polícia pegava ele, levando, passando em cima da ponte, ele sacudia a mão, pulava dentro d'água e mergulhava e ia aparecer lá longe. Um fôlego fora de série. Quando ele morreu, ele estava em cima da laje, caiu da laje e morreu. Foi registrado na rádio, foi dado na rádio a morte dele, o falecimento do Tuca. Foi para todo treense, todos, foi muito triste. Com o passar dos anos, o rádio precisou se reinventar. E a Rádio Três Rios acompanhava este movimento. A tecnologia trouxe a televisão, depois veio a internet e as redes sociais. Televisão nem existia ainda.
O pessoal antigo tinha esse vício de ouvir rádio. Naquela época não tinha televisão e quem trabalhava em rádio era artista. Nós não tínhamos televisão, nós tínhamos a rádio. E quem tinha todo mundo tinha dentro de casa um radinho pequenininho ali para ouvir a rádio. Mesmo com aquela cheirazinha que tal, mas aquilo era gostoso, era bacana ouvir a rádio, mesmo com aquela cheirazinha que dava. Olha, a televisão foi uma luta, né? Porque poucas pessoas podiam comprar televisão. A primeira televisão que nós tivemos acesso foi na casa do seu Euclides Dantas Werneck. Graça gesticula. Ele, quando comprou a televisão, vocês imaginem o auê que foi em Serraria. Chegou uma televisão. Imagina se eu não fui convidada. Sorri. Quando chegou, muitas pessoas não tinham TV. A maioria não tinha TV. Eu mesmo não tinha TV. Fui ter muito depois, né? E quando chegou também era preto e branco, né? Na época de preto e branco. E era preto e branco. Me lembro que algumas notícias que eu tive foi nessa preta e branca, que botavam um celofane, sei lá, colorido, para ver se coloria o negócio. Esquisito, aberto. Mas a gente achava o máximo, né? Depois, aos poucos, vieram as fábricas e isso dava condição de mais gente comprar. E aos poucos foram, sim. O rádio hoje realmente sofreu um abaque muito grande, né? Com a televisão, que a cada vez ela se aprimora melhor. Eu chego dentro de casa hoje, minha esposa fala assim, você não fica sem televisão e sem rádio. Eu falei, mas não fico mesmo. Na beira da minha cama tem um rádio e na minha frente tem a televisão. Então, se eu não estou com o rádio ligado, eu estou com a televisão ligada. Eu não vejo televisão. Minto. Vejo só o SBT, 1 hora, porque eu gosto muito da Fernandinha, que ela é botafoguense e ela fala do Botafogo, para todo time, né, do Rio. Então eu gosto muito do programa dela, mas só isso, mais nada, não vejo mais nada na televisão. A notícia hoje me chega muito pela televisão. Eu vejo a TV aberta, não tem jeito, eu vejo. Eu vejo a televisão com a minha esposa, porque ela gosta de novela, entendeu? Então, eu não sou noveleiro, mas eu vejo. Assim, uma coisa tão diferente pra gente, como é que pode alguém que está falando lá no Rio, lá em São Paulo, e nós estamos daqui vendo? Mas aquilo foi, assim, para nós, uma novidade na época. Depois todo mundo foi adquirindo, e eu vou dizer para vocês que nós éramos realmente muito pobres. E eu só fomos ter televisão depois que eu me casei, é que meus pais adquiriram uma televisão. Depois que eu tinha uma televisão pequenininha, comprava uma pequenininha, quem foi podendo ter televisão, vou comprar aquela pequenininhazinha ali e tal, né, que falava de rabo quente, televisão rabo quente, mas foi chegando e depois foi tendo essa mudança aí, né, de a televisão de preto e branco para cores, né. Em um filme em preto e branco, um homem segura uma corda, que está preso a organizadores de fila. Um outro homem puxa a outra extremidade da corda. A corda estoura. A imagem está colorida. Legenda: color. Meu pai conseguiu comprar uma televisão e a gente via assim, a vizinhança corria lá para a janela lá em casa, que a gente morava na Rua Quincão, e a janela era baixinha, então ficava todo mundo lá vendo a televisão. Quando o homem foi à lua, a gente viu. Ninguém acreditava, mas eu acreditei desde o início, mas minha mãe duvidou até a morte que o homem tinha ido à lua. Eu acho que ajuda, e muito. Uma ajuda a outra, na verdade. A rádio ajuda a TV e a TV ajuda a rádio. E é uma das vantagens que a Rádio Três Rios tem ter o Canal 5 junto. Tem de continuar existindo mesmo. Procurar engatinhar, mas sempre para frente. Aí fazendo e entrevistando muita gente, e gente de fora e tudo, começou a TV. Eu tenho só de rádio mais de 20 e tantos anos, entendeu? E de TV, acho que é 19 anos, se não me engano. Aí a gente vai aprendendo a falar com a câmera, né? A câmera vira uma pessoa, né? Porque atrás daquela pessoa está quem está te assistindo pela televisão, pelo Facebook, né? Porque não é só a rádio mais. Nos anos 90, uma nova revolução tecnológica estava em andamento: a internet. A audiência migrava para as novas plataformas digitais e a rádio também. Adoro celular. Eu ouço pelo celular,
na maioria das vezes eu estou saindo para trabalhar, então eu ligo o celular e vou ouvindo. E passo de uma para outra, de AM para FM. Internet, né? Internet aqui dentro mesmo da rádio. Vamos mudar isso aí tudo. A internet chegou, né? Com mais potência. Hoje o cara está fazendo um jogo lá na Arábia Saudita, mas está do Rio de Janeiro. Zanon está em um estúdio. Muito caro que passou a ficar fazer transmissão fora da emissora. Hoje, os locutores não vão aos estádios mais, eles transmitem todos fazendo geladão. O geladão é o cara tá em casa tranquilo, né? Ele fala para o geladão, vai lá, pode tomar sua geladinha, o que quiser. Não precisa ser na rádio, na televisão, não vê no celular, tá? Você deitado conversa com a pessoa lá nos Estados Unidos, lá no outro país, né? Olha, se você me permite uma coisa, eu nunca mexi em computador nem celular. Eu sou de uma época da máquina de escrever. Simula digitar em um teclado. Celular e computador, não. Agora, eu tenho a impressão que a internet, essas coisas, é importante, não tem dúvida. O celular mudou a vida de todo mundo. O celular, hoje, é muita coisa boa também te ver no celular. Eu nem vejo TV, nem assisto TV, é só internet. Pela internet é que eu me atualizo, que eu crio a minha posição, é a internet. E eu acho que é por esse caminho que a rádio vai acabar indo. A rádio já tem um canal de internet. Então, não tem outro caminho. Sorri. O caminho é esse. Não pode se fugir desse instrumento tão democrático que é a internet. Não tem como fugir, não tem como sair fora. Boy é branco e grisalho. Então, hoje está assim, a audiência do rádio, da televisão acabou por causa do celular. O celular tomou conta de tudo. Tudo hoje é celular. Então, a tecnologia cada vez aumentando, melhorando, eu acredito que o rádio, daqui uns poucos, com o tempo, não vai ter mais rádio. Você não compra mais um rádio em ondas médias de qualidade em lugar nenhum que sintonize ondas médias. Eu preferia 1000 vezes antigo, que não tinha celular, que não tinha televisão a cores, mas em paz. Hoje eu não tenho paz mais. A internet trouxe um lado positivo, que você conhece o mundo rapidamente no mesmo dia. Muita gente já tem internet até lá no meio do mato, até na Amazônia, até o índio. As memórias são muitas. E as expectativas? Em meio à correria do mundo digital, a gente pode se questionar: o rádio tem futuro? Eu não sei se a rádio vai acabar um dia, se ela vai conseguir sobreviver, porque ela é uma história de luta e de sobrevivência esses anos todos. E continua sendo. O rádio está se deixando acabar. Boy segura um vinil. Nós do rádio. O rádio foi a segunda verba publicitária do Brasil. TV, rádio. Hoje em dia é a quarta. Ainda assim tem um espaço. O rádio só depende dele, porque ele é o companheiro do caminhoneiro que vai poder receber um chip para pegar na internet. Então, o rádio frequência, eu acho que vai embora. Agora, o rádio ali dentro da internet é a solução para o rádio, no meu entender, hoje. E os rádios também passando a ter as FM, né, saindo mais de AM para FM, poucas AM. Você vê hoje a audiência da Globo, na hora da notícia, qualquer canal caiu muito. Hoje é tudo celular, você vê aí. Ó. Chega casais aqui, não conversa mais um com o outro. Um do lado do outro só vendo celular. Simula digitar num Entendeu? celular. Não conversa, não troca mais ideia. Namorado hoje não conversa pouco. Faz que não com a cabeça. Tudo celular. As rádios do Rio de Janeiro, quase todas também AM, para onde for. Nem funcionam mais. A gente sabe que é complicado. De todas as emissoras, AM principalmente. Mas tem que ter essa dedicação maior, porque as arestas sendo aparadas com muita dificuldade, né? A gente sabe disso. Tudo escurece. Para mim,
A rádio não perdeu o sentido. Rádios são muito ouvidas. Graça olha para frente. Seja para você ver como é que está o trânsito, se houve algum problema à noite. Eu chego no meu carro, eu ligo o carro e já ligo o rádio logo. Às vezes a televisão, você tem que estar em casa. Carro, você está saindo de carro, você tem essas facilidades. Então eu acho complicado ainda ter a TV aberta. Ela vai ter que se reinventar de alguma maneira. Rádio, eu acho que também é muito complicado. A Holanda começou a fazer a migração de AM para FM. Hoje em dia, os proprietários estão devolvendo os FM para o governo. Porque os rádios já não vão ter mais receptores. Vão ser tudo na internet. Então você pega a sua rádio, bota na internet e faça um excelente produto para poder concorrer. Por exemplo, o rádio FM, que era só de música. Hoje a pessoa não precisa de ter um rádio só para ouvir música. Mas se você tem notícia, já muda. A programação, ela sendo variada, tem audiência sim. É um detalhe de acabar ou não, porque tudo se acaba nessa vida, né? Zanon olha para frente. Tudo se acaba. Está com a testa enrugada. Então eu não acredito nisso. Eu acho que nós é que temos que nos reinventar. Agora eu acho que a qualquer momento também virá alguma coisa ainda superior ao que as FM têm feito, né? Foram muitas transformações ao longo das décadas, mas a rádio soube se reinventar. Encontrou maneiras de coexistir com as novas tecnologias, atraindo novos públicos e mantendo o hábito de se conectar com seus ouvintes. Então é porque a gente às vezes quer, né? A gente quer, eu quero a modernidade. Não, eu também quero. Só que às vezes a gente precisa de ver o que é bom e o que é moderno, porque às vezes não é moderno, às vezes é burro. A rádio tem história para contar, como alguma coisa eu falei aqui, mas tem muito mais ainda, entendeu? E tenho certeza que a rádio tem futuro e o Canal 5. Com seu som familiar e suas vozes amigas, o rádio nunca esteve tão vivo. Hoje está em todo lugar, em um novo jeito, mas com a mesma essência: contar histórias e conectar pessoas. Primeiro a televisão. Muita gente achou que o rádio ia acabar. Mas não acabou graças a essa gente. Essa gente que tem rádio circulando na veia. Aponta para a própria veia. Isso é importante, comunicação. Cada vez mais rápida essa comunicação. O Vanguarda, ele é um programa, né, que começa no rádio, né, e depois ele migra também para a TV. Né, e hoje a gente ainda adaptou para o Facebook. É a exigência do cara ligar o rádio para ouvir música, ele ouve na hora que quiser, bota no celular. Agora a notícia no celular é diferenciada, né? Não tem nada a ver com o momento. Mas a rádio tem essa função muito forte ainda, em termos da notícia de momento. Então eu espero que não acabe a rádio, né? E que as pessoas continuem tendo essa oportunidade de estar ouvindo a rádio, principalmente a Rádio 3 que está sempre do lado da população. Ela será sempre o veículo mais próximo dentro da minha casa. E os rádios procuram seguir, né? Mas rádio todo mundo ouve, não tem jeito. Porque a rádio dá a notícia do momento, né? E até hoje eu levanto, eu ligo meu rádio no celular. Nós não perdemos o hábito de sabermos as notícias da nossa terra. Hoje tem televisão, a gente também assiste, mas eu não sei por que o rádio me atrai, ainda até hoje. Não importa quantas tecnologias surjam, nossa rádio sempre será nossa companheira. A Rádio 3 Rios é uma memória viva, uma história de resistência, adaptação e, acima de tudo, amor. É a voz do passado que ecoa no presente. Relembra a todos o que foi vivido, o que foi conquistado e o que jamais será esquecido. Há um retrato pendurado em uma parede onde se lê Elias Jorge. Tudo escurece. Título: está no ar. Tudo escurece. Em letras brancas se lê Em memória de Edson, Edvilson e Ellison. Licinho. Tudo escurece. Em letras brancas se lê um filme de Giane Duarte. E Ju Bessler.
Pesquisa histórica. Sinara Jorge. Argumento. Jeane Duarte e Sinara Jorge. Roteiro. Gil Beto. Créditos finais. Papelaria Tenan, com o pé no futuro, servindo a gente, sempre presente no... Utilitário Jeep Universal modelo 101, 4 portas. O único em sua classe de preço com capacidade para 6 pessoas. Casos de polícia, onde todos são iguais perante a lei. Boa tarde. No programa Minha Terra, Minha Gente, revendo o passado. Olha o contato, desceu, Paloma recebeu, tenta bater na fita, pintou o primeiro, pintou o segundo, outra fita, vai lá, cai o goleiro, pintou o goleiro, bateu, Roteiro de audiodescrição, Thaís Ortega. Consultoria, Edgar Jaques. Lei, Paulo Gustavo. Ministério da Cultura e Governo Federal. Secretaria de Cultura e Turismo, Três Rios Prefeitura.